Bem-vindos a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck. E eu sou Elisa Luxim. Essa semana nós vamos conversar sobre os capítulos 6 ao 10 de Segundo Nefe. E esses capítulos são muito legais porque quem está falando aqui é Jacó. E a gente tem lido os capítulos que Nefe estava escrevendo. Então é legal ter meio que uma mudança de perspectiva, assim. Eu gostei porque eu acho que eu passei a conhecer Jacó um pouquinho melhor enquanto eu tava lendo e foi interessante aprender um pouco mais sobre ele. Elisa, tem alguma coisa que tu gostou que tu queira começar compartilhando? Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi ali no 6, primeiro versículo. Primeiro não, terceiro versículo, versículo 3 diz: Falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha ansiedade por vós é grande. E Uhum. vós sabeis que sempre tem sido, porque vos tenho exortado com toda diligência e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai. Me chamou a atenção porque é o sentimento que eu tenho pelos meus filhos, sabe? Eu tenho esse desejo pelo bem-estar da alma deles. Minha ansiedade é grande por eles. Eu quero exortar eles com toda a diligência. E eu fico me perguntando como eu posso fazer como os profetas, né? E ser eficiente nessa pregação, nesse ensinamento. E fala, minha ansiedade por vós é grande. Eu acho que a questão da ansiedade, né? Existe. A gente leva muito a ansiedade de uma maneira negativa. A gente vê, que pessoa ansiosa, né? Geralmente tem uma conotação negativa. E sim, muita ansiedade é um sentimento difícil de lidar e pode levar a gente a ter alguns comportamentos que não são benéficos, mas eu sinto assim, existe uma ansiedade boa, né? Quando alguma coisa tá pra acontecer, que a gente quer muito que aconteça, ou aquela ansiedade, aquele desejo de que as coisas ocorram bem, de a gente querer realmente o bem-estar dos nossos filhos. É uma questão da gente conseguir encontrar aquele equilíbrio e, e foi bem interessante assim, quando eu li, esse sentimento que Jacó tem pelo povo dele é exatamente o sentimento que eu tenho pelos meus filhos. E aí é legal ver, ok, ele estava com esse sentimento, o que foi que ele fez? O que que ele ensinou para eles, né? Que eu posso ensinar também para os meus filhos. Sim, eu acho que a ansiedade que tu tá mencionando é aquela ansiedade, a ansiedade boa é a ansiedade que nos leva a fazer alguma coisa. Porque tem a ansiedade que nos paralisa e que nos atrapalha, mas tem a ansiedade que nos faz fazer alguma coisa, né? Pulsiona a gente a agir. E aí no 4 ele fala, né? E que ele vai ensinar Isaías. É engraçado que muitos de nós temos, inclusive eu, um pouco de receio, né? Isaías, se eu fosse pensar, ok, tô com ansiedade pelo bem-estar dos meus filhos, provavelmente a última coisa que eu ia pensar era ensinar Isaías para eles. Hum. Mas Jacó fala aqui: o meu irmão quer que eu ensine vocês sobre Isaías. E o meu objetivo aqui é para que vocês aprenderem a glorificar o nome de Deus. E eu acho que também é um bom objetivo para a gente ter quando ensina os nossos filhos a voltar eles para Deus, para que eles glorifiquem Deus, reconheçam Deus, busquem a Deus em todas as coisas. E aí eu acho que é uma boa, me dá um pouco de coragem para, ok, para mergulhar de cabeça quando ele compartilha coisas de Isaías. E eu acho interessante aqui, no capítulo anterior, segundo Nef 5, no versículo 26, fala: "E aconteceu que eu, Nef, consagrei Jacó e José como sacerdotes e mestres na terra de meu povo." Então, essa é a razão pela qual Jacó tá ali falando pro povo, porque ele era um sacerdote e um mestre. Então, ele era um líder entre eles, um líder espiritual. E uma das coisas que eu pensei enquanto eu tava lendo é que, eu não sei se tu já teve essa experiência, assim, mas de você ouvir de um líder alguma coisa e tocar o teu coração e fazer sentido, sendo que você já tinha ouvido isso antes. Tua mãe já tinha te dito, teu pai já tinha te dito, tu cresceu aprendendo aquela coisa, mas aí tem um dia, talvez lá na aula das moças, ou a gente tá na nossa cidade de socorro, ou a gente tá ouvindo uma conferência de estaca, conferência geral, e daí vem um líder e fala aquela mesma coisa, e de repente tudo.
tudo clica. Faz sentido. E eu fiquei só pensando sobre a influência dos líderes da igreja, do sacerdócio na nossa vida, mas também na vida dos nossos filhos, especialmente agora que a conferência geral tá próxima. Eu sempre fico muito ansiosa pela conferência geral, porque desde que eu me batizei, e eu lembro que a minha primeira conferência geral foi uma experiência espiritual incrível. Eu aprendi muitas coisas e eu sei que os líderes, eles são chamados por Deus e que eles têm autoridade para pregar o evangelho e para ensinar o evangelho, para ensinar as doutrinas de Cristo. E eu sinto que talvez seja por isso que muitas vezes quando a gente está ouvindo um líder, o espírito testifica mais forte. Não sei, você tem alguma opinião sobre isso? Eu não lembro assim de uma instância específica em que eu ouvi uma coisa de um líder e eu falei, eu já tinha ouvido isso e agora clicou finalmente. Eu sinto que realmente as conferências gerais e a última conferência de destaca que eu participei foi uma experiência muito edificante. As conferências de destaca anteriores, eu acho que eu não tinha me preparado tanto, eu não fui com tanta sede, sabe? Foi só, ok, tô aqui, cumprindo o meu dever de membro da igreja, sentando aqui e ouvindo, né? Mas eu não tava realmente buscando tanta revelação. Mas essa última conferência destaca foi muito incrível. Parece assim que os discursos foram para minha situação e muito aplicáveis. E eu acredito realmente que quando os líderes da igreja são chamados por Deus, eles têm um manto e eles são capazes eles são a ferramenta de Deus, né? E claro, às vezes a gente fica muito apegado nos defeitos dos nossos líderes. Ah, mas fulaninho de tal isso, fulaninho de tal aquilo. E até muitas vezes a gente se pega criticando os líderes gerais da igreja, né? Ah, mas eu acho que ele foi muito duro naquele discurso. Ou, não sei, ele falou sobre tal assunto, eu não ligo para esse assunto, né? E meio que passa assim, a gente não liga muito, mas eu acredito que realmente eles são chamados por Deus e que a gente tem que dar ouvidos. E uma das coisas que eu pensei é que o povo de Nefe, que estava lá ouvindo as palavras de Jacó, eu pensei nisso outro dia quando eu tava assistindo um daqueles novos vídeos da igreja, né? Que eles têm, acho que é Jacó ensinando o povo. E a oportunidade que eles tinham de aprender era lá, na hora, né? Eu não sei como que era a habilidade de leitura e também como que eram os recursos, se havia recursos para eles lerem. Era muito de ouvir, né? E era ali na hora. E eu pensei quão abençoados nós somos hoje em dia. Que a gente tem as escrituras, depois a gente tem a conferência, aí a conferência é gravada. Se a gente quiser, a gente pode ouvir em qualquer momento, qualquer dia, qualquer lugar, todos os dias. Ou se a gente prefere ler, tem ali a Rona. Então, nós somos muito privilegiados de ter informação. É uma boa pergunta, né? Se eu tô dando ouvidos a esses ensinamentos. Uhum. Mas a gente está retrocedendo um pouco, né? Porque é no capítulo anterior Mas eu acho que é muito legal o pensamento que eu tive quando eu li essa escritura agora, enquanto tu falava. Falou que Nefe consagrou Jacó e José como sacerdotes e mestres. E eu sei que talvez algumas mulheres não se sintam tão importantes na igreja por causa da questão do sacerdócio, que nós não podemos ser chamadas para ser um bispo. Eu nem quero. Muito obrigada. Mas eu sei que existe um pouco. Algumas mulheres podem ter dificuldade com sentimentos como esse, e tá tudo bem, né? Mas me fez pensar quando eu li Consagrou Jacó e José, e eu pensei, para que que eu sou consagrada? Deus me consagrou com essa responsabilidade única da maternidade. E é um privilégio e é uma responsabilidade muito grande, Uhum. né? Ser um bispo, ser um presidente de quórum é uma responsabilidade grandíssima também, mas ser mãe. Claro que tem o paralelo, né, de ser pai, mas eu não sei, existe algo muito especial sobre a maternidade, né? Nós que geramos a criança, é muito maravilhoso. E me fez pensar que, assim como os líderes têm esse privilégio de servir em alguns chamados na igreja, eu tenho inerente esse chamado de mãe. Eu amei isso que tu disse, porque vai bem com o meu próximo pensamento ainda sobre Jacó ser o líder, que era exatamente esse, que nós somos consagradas para ser mães e líderes da nossa família, né?
juntamente com os nossos esposos, quando é o caso, né? Para as mães que têm, né? Alguém do seu lado, tem as mães solteiras também, né? Mas enfim, nós temos essa responsabilidade. E daí o que eu achei muito legal aqui é que, então, o Jacó fala que ele tá ansioso, que ele quer ensinar eles. Daí no versículo 6 e 7, nesses dois versículos, ele usa as palavras de Isaías, só nesses dois versículos aqui. Aí ele passa o restante do tempo explicando o que que esses dois versículos querem dizer. E eu achei isso muito incrível. Porque daí no versículo 8 ele diz: E agora eu, Jacó, quero falar acerca dessas palavras. E eu achei muito interessante a forma como ele explica esses versículos. E eu nunca tinha notado antes, porque eles são bem confusos. Assim, quando eu li, eu pensei, quê? Mas aí, ao ler as palavras de Jacó, eu entendi elas melhor. E enquanto eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre a minha responsabilidade, de novo, como mãe de explicar as doutrinas para os meus filhos, para minha filha especificamente. Assim como Jacó aqui, como um líder consagrado do povo, né, sacerdote mestre, estava ali ensinando e explicando as escrituras para que eles entendessem, eu tenho essa responsabilidade dentro do meu lar, porque eu tenho certeza que quando quando a gente está lendo o livro de Mórmon, com a Mayara, tem vários momentos que ela fica "Hã? Quê?" Hoje mesmo, hoje de manhã, quando a gente estava fazendo nossa leitura em família, estava em segundo Nef 21, são as palavras de Isaí, então elas já são complicadas, né? Mas tem algumas palavras que complicam tudo, tipo áspide. A Maria falou, o que que é isso? E, enfim, tem a explicação ali no rodapé, né? Uma cobra venenosa do Egito. É uma cobra pequena venenosa do Egito. Enfim, daí eu expliquei pra ela. Mas eu fiquei pensando sobre isso, que a gente tem essa responsabilidade dentro do nosso lar. A gente não pode também esperar só dos nossos líderes. Esperar que os nossos filhos vão para a igreja e aprendam tudo aquilo que eles precisam aprender e tudo aquilo que eu não sei explicar. Porque existe isso também. Eu acho que a gente muitas vezes se sente inadequada para explicar algumas coisas. Eu sinto, quando começa a falar sobre convênio abraâmico, ou a dispersão de Israel, a coligação de Israel, às vezes eu me sinto meio perdida, assim, peraí, mas como é que aconteceu mesmo? É, como que é o convênio abrâmico mesmo? E eu tenho que sempre ficar voltando e lendo no Guia de Estudo das Escrituras para... Hoje mesmo isso aconteceu, quando eu estava fazendo meu estudo pessoal, fez uma referência ao convênio abrâmico e eu... peraí, mas como que aconteceu mesmo? Aí voltei lá para lembrar como que aconteceu. E eu acho que isso faz parte da minha responsabilidade como líder espiritual do meu lar, juntamente com meu esposo, é de eu estar buscando e aprender as escrituras para que eu possa facilitar elas para minha filha. Porque se eu estiver confusa, se eu já estou confusa, imagina ela, né? Então, é, eu senti ao ler isso aqui que eu preciso fazer um pouquinho melhor, assim. E tentar entender para que eu possa explicar de uma forma mais simples e que faça sentido para minha filha, para que haja realmente uma aplicação prática, que foi o que a gente leu em primeiro na F19, né? Quando a gente estava estudando que todas as escrituras podem ser aplicadas a nós, mas a gente só vai conseguir encontrar essa aplicação se a gente entender elas e souber como aplicar elas na nossa vida. Porque eu sinto que se a gente não está realmente estudando e encontrando significado, fica muito difícil encontrar uma aplicação prática. Ou a gente pode também aplicar de forma errada, né? Entender errado. Porque é Sim, muito fácil também de você se confundir e entender errado. Principalmente nesses versículos, nesses capítulos que a gente vai ler a partir de agora, tem tantas palavras de Isaías, é muito fácil você
se perder. Você precisa ter a companhia do espírito e recursos bons que possam te guiar e te orientar e te ajudar a aprender. Super concordo. E aí eu acho que é uma oportunidade para a gente mostrar para eles como estudar as escrituras também, né? Uhum, O que a gente não entendeu, a mamãe também não entende. uhum, Vamos procurar, né? Vamos encontrar. Ou amanhã a mamãe vai pesquisar essa semana, né? Ou vai pesquisar essa noite, amanhã eu te dou uma resposta, pode ser? Ou, né, dependendo da idade ou do momento da escritura, a gente pode ter diferentes maneiras de abordar a situação e aí também usar a oportunidade como oportunidade de aprendizado para nós e para os nossos filhos. Mas eu achei muito legal, porque realmente, às vezes eu não entendo. E meu uhum. filho agora começou os porquês. Por quê? O que é isso? Tudo, tudo. Eu não sabia que ia vir tão cedo. Então, ler as escrituras está ficando complicado. Uhum. Eu tive uma experiência interessante, foi essa semana também, com a Mayara. Eu estava estudando, tava fazendo meu estudo das escrituras na mesa, e ela estava no quarto dela, é, guardando as roupas dela, dobrando e guardando. Aí eu tava lendo e teve uma coisa que eu li e eu não fazia a mínima ideia do que significava e como que se conectava com o que eu tava lendo. E eu tava tão frustrada, porque eu vi no Guia de Estudos das Escrituras, eu busquei as referências e não fazia sentido pra mim. Aí eu fiz uma oração pedindo pro Pai Celestial me ajudar a entender. E continuei tentando encontrar a resposta. E aí a Mayara saiu do quarto bem na hora que eu encontrei a resposta. E eu falei, não acredito! Finalmente entendi! E ela olhou pra mim assim, o que que tu tá falando? Eu falei, filha, tu não vai acreditar. Olha isso, vem, não, vem aqui, olha só. Eu tava aqui estudando, eu não tava entendendo bulhufas. Eu fiz uma oração pro Pai Celestial pedindo ajuda. E eu tive um sentimento, eu tava aqui estudando, de repente, do nada, me veio na mente que eu deveria procurar em um manual do Instituto. E daí eu procurei no manual e eu encontrei a resposta. E ela ficou com uma cara de tipo, ah, tá, e daí? Tô nem aí. Não fez sentido. Mas aí ontem, à noite, quando a gente tava na hora da janta, a gente tava conversando, a gente começou uma nova tradição, que é a gente precisa compartilhar alguma coisa que a gente aprendeu no nosso estudo das escrituras pessoal na hora da janta. E daí a gente tava conversando, e ela falou: Lembra, mami, quando aquele dia que tu encontrou a resposta que tu estava procurando, foi o Espírito Santo que te ajudou, né? E eu, filha, foi o Espírito Santo, é verdade. Então, sabe, nesse momento, nessa semana, a minha filha aprendeu que a gente consegue encontrar respostas das escrituras quando a gente busca, sabe? E eu pensei que pra ela, quando eu vi a carinha dela, pra ela, tipo, hum, não tinha valor nenhum, assim, né? Porque não era ela que estava buscando. Mas ela lembrou disso depois. Ela lembrou disso ontem, na janta, né? Ah, eu lembro que tu encontrou a resposta e eu acho que foi o Espírito que te ajudou. A gente estava conversando sobre o Espírito Santo. Estão aprendendo o tempo inteiro. É. Mesmo que a gente ache que elas não estão aprendendo. Queria só compartilhar ali o versículo 11. Fala um pouco sobre Israel, os castigos que virão. E aí, na segunda parte do versículo, fala assim: Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que, quando tiverem conhecimento do seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. Então, esses capítulos falam bastante sobre a dispersão de Israel e a coligação de Israel. E eu gosto muito como eles falam sobre o pecado, falam sobre as consequências do pecado, as consequências do orgulho, as consequências de a gente da queda, né? Da gente escolher o errado, mas sempre volta no final para a misericórdia de Deus. E me fez lembrar que quando eu era criança, eu tinha uma ideia muito somente focada na justiça de Deus. E eu lembro que eu era criança e eu tinha medo que eu achava que eu ia pro inferno.
Porque eu fiz isso errado. Ah, não, Deus nunca vai me perdoar. Eu nunca vou ser limpo o suficiente. Eu nunca, né? E eu focava muito na justiça. E Deus é um Deus de justiça, né? Quando a gente foca na misericórdia, a gente não pode esquecer da justiça. Mas também quando a gente foca na justiça, a gente não pode esquecer da misericórdia. Os dois andam juntos. E acho que quando eu lembro da misericórdia de Deus, me dá muita esperança, me dá muita coragem, ânimo para tentar de novo, para receber essa misericórdia. E, e é algo que conforme a gente for lendo aqui os próximos capítulos, a gente vai encontrar constantemente essa misericórdia sendo lembrada, especialmente quando a gente chega lá no capítulo 9, né? Que tem os várias menções sobre quão maravilhoso é o plano de Deus e a misericórdia dele. No capítulo 7, Jacó ele continua lendo de Isaías e uma das coisas que eu achei interessante é o versículo 10 e o versículo 11. E eu vou ler. Ele fala assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor, que obedeça à voz de seu servo, que ande em trevas e não tenha luz? Eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, andais na luz de vosso fogo, e entre as faíscas que acendestes. Isso terei de minha mão, em tormento jazereis. E a princípio, quando eu li, eu não tinha entendido muito, então eu decidi pedir ajuda dos universitários. E eu li uma parte do manual do Instituto do Livro de Mórmon. E achei muito interessante, porque basicamente o que Isaías está querendo dizer aqui é que quando a gente tenta andar na luz do nosso próprio fogo, no fogo que a gente mesmo acende, ou seja, quando a gente confia muito em nós mesmos, no braço da carne, e esquece de Deus, a gente está, como ele fala aqui, né, andando em trevas. E daí uma das citações do manual que eu queria ler, que eu achei interessante sobre isso é: o Salvador, ele é a luz do mundo. Seria tolice nossa tentar substituir a sua luz pela luz que nós mesmos criamos. O presidente Joseph F. Smith alertou-nos que aos que ensinam falsidades e que seguem sua própria luz para pregar falsas doutrinas disfarçadas de verdades do Evangelho. Ele disse que esses indivíduos são orgulhosos e pretensiosos, que imaginam saber mais ou compreender melhor as coisas do que os outros, que interpretam as regras de acordo com suas próprias ideias, que se tornaram a lei para si mesmos e se colocam na posição de únicos juízes de suas próprias ações. E quando eu li isso, mais uma vez, eu fiquei pensando sobre a importância de, no nosso lar, nós buscarmos a doutrina pura, a verdade, e, e não confiar só no nosso próprio conhecimento. E eu acho que hoje em dia a gente tem muitos recursos, né, que podem nos ajudar na busca de conhecimento e no ensino do evangelho no lar. E eu sinto que a igreja tem colocado muito conteúdo, né, que a gente pode utilizar e que pode ser de ajuda no ensino no lar, para que a gente não caia, né, não caia na tendência de, ou não na tendência, mas que a gente não acabe errando ao tentar interpretar alguma coisa e acabar ensinando uma falsa doutrina. E outra coisa que eu fiquei pensando também é que às vezes tem coisas que na igreja são passadas, ou ensinamentos, eu diria, que são meio que culturais, assim, né? Que não são necessariamente doutrina, mas talvez foi um ensinamento que foi ensinado há muito tempo atrás e, vem sendo passado e se torna algo cultural e que acaba se tornando uma verdade absoluta e quando vê, se tornou parte da doutrina, né? Como se fosse. E, e eu percebo que, ultimamente, os líderes da igreja, eles têm aconselhado mais que a gente seja cuidadosos com essas coisas e busque revelação pessoal para que a gente possa evitar esse tipo de problema, né? E, enfim, eu só achei interessante essa referência
Eu acho que é importante que a gente tenha isso em mente e, e se esforce para buscar a verdade na fonte correta, diretamente de Deus. Eu gostei muito do que tu disse, porque eu não tinha visto essa escritura dessa maneira, então me chamou a atenção, porque eu sinto que essa mensagem de confiar em Deus em vez de confiar no braço da carne, em vez de confiar na nossa própria luz, ela tá espalhada nos próximos capítulos. Eu queria apontar alguns versículos que eu encontrei essa mensagem também. No capítulo 8, versículo 11, fala assim: Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com cânticos, e perpétua alegria e santidade haverá sobre sua cabeça, e alcançarão regozijo e alegria, a tristeza e o pranto fugirão. É um pouco diferente, assim, a ideia, mas é aquela coisa de que Jesus Cristo vai vir e ele vai nos salvar, né? Através de Jesus Cristo, nós seremos salvos. E aí nós teremos regozijo e alegria, a tristeza e o pranto fugirão. E aí no 12 e no 13 fala assim: Eu sou ele, sim, sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em erva? E esqueceste do Senhor, teu Criador, que estendeu os céus e estabeleceu os alicerces da terra. E temes continuamente todos os dias por causa da fúria do opressor, como se ele estivesse pronto para destruir? E onde está a fúria do opressor? Então, de novo, está falando aqui, eu sou ele. Eu eu virei. Você não precisa temer o homem, né? Teme a mim, confia em mim. Tudo vai dar certo. Uhum. Não precisa confiar no braço da carne. E aí o versículo que eu encontrei também, o 22, fala: Assim diz o Senhor e teu Deus pleiteia a causa de seu povo. Então ele defende a gente, ele nos protege, ele pleiteia por nós. Mas assim, me fez pensar que eu sinto que às vezes eu temo muito, ah, e eu conto muito com a minha própria habilidade, Uhum. ou a habilidade das pessoas que estão ao meu redor. No momento, eu não sei se eu já compartilhei isso no episódio anterior, mas meu marido tá para terminar um mestrado dele e ele tá aplicando agora para vários trabalhos, né? Vários empregos. E no passado, a gente nunca teve muita sorte com questão de emprego. Ah, assim, um emprego a longo prazo, sabe? Um emprego estável pro meu marido. E a ansiedade tá começando a bater em mim. Que eu penso, ok, ele vai se formar, a gente não vai mais ser estudante, agora vai vir o vamos ver, né? A vida de verdade, de adulto. Ele precisa encontrar um trabalho. E aí começa a vir aquela ansiedade, aquele desespero. E eu sinto que essa ansiedade que a gente tá falando aqui, às vezes me paralisa, porque é aquela ansiedade de que eu tô confiando no meu próprio braço. Tô confiando só no meu marido, só em mim, só na nossa habilidade como humanos, na nossa luz. Uhum. Eu tô querendo criar a luz para guiar o nosso caminho. E aí, quando eu penso dessa maneira, eu sinto, não tem como eu vencer essa batalha. É impossível, realmente. Mas se eu confiar no Pai Celestial, ele vai cuidar da nossa família. E mesmo que talvez demore, né? Eu espero que não demore. Tô orando muito para que não demore. Mas mesmo que demore, mesmo que não seja como eu estou esperando, como eu estou planejando, se eu depositar a minha confiança no Pai Celestial, eu sei que no final ele vai pleitear por nós, ele vai nos proteger, as promessas dele são seguras. Uhum. Não tem razão para eu temer. Então, esses versículos todos me dão um pouco mais de segurança e coragem e esperança e fé Uhum. para os dias futuros que são incertos, que eu não tenho controle, muito controle sobre eles. Isaías escreve tão bonito, né? Quando eu estava lendo, eu não sei se é porque a gente tem lido muita poesia aqui em casa ultimamente, mas é poético, assim, a forma como ele escreve, não sei, acalenta o meu coração. Houve um tempo que quando eu lia Isaías era muito confuso, assim, só era confuso, não era.
eu não lembro de ter esse sentimento, assim, mas quando eu tava lendo, era isso que eu senti. Quando tu leu, eu pensei a mesma coisa. Ai, que bonito! Eu acho interessante o que você está falando, é que é uma questão da gente treinar, né? Hum, O nosso cérebro. Quando nós treinamos ele para um determinado assunto, para um determinado padrão, para algo, ah, nós nos tornamos mais sensíveis à- àquilo. é Então, verdade. Ahn, tem uma coisa, algo que eu aprendi no capítulo 8 que eu gostei bastante, versículo 7 fala assim: Ouvi-me, vós que conheceis a retidão, povo em cujo coração eu escrevi a minha lei. E eu achei tão interessante porque parece que ele fez um. Ele meio que ligou assim: aqueles que conhecem a retidão são aqueles cujo coração eu escrevi a minha lei. E eu fiquei pensando sobre essa imagem, né, de ter a lei do Senhor escrita no meu coração. E de que forma que isso acontece? Como que, como que a lei do Senhor pode ser escrita no meu coração? E eu sei que quando o Senhor se refere a coração nas Escrituras, ele não está literalmente, né, se referindo ao órgão, o coração, mas ele está se referindo aos nossos sentimentos, né? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre como que as palavras de Deus podem estar tão intrínsecas em mim, de que forma, como que eu posso fazer elas se tornarem uma parte do meu coração? Não tenho nenhuma tatuagem, né? Mas é isso que a gente faz quando a gente quer que uma coisa fique, que as pessoas fazem, né? Uma coisa que você quer que fique ali à vista e marcada e uma parte de você, né? As pessoas vão lá e fazem uma tatuagem, né? E essa aqui, isso aqui é um tipo de tatuagem, né? Mas é uma tatuagem espiritual, é uma marcação interna que te demarca como uma pessoa reta. uhum. E eu gostaria muito de ter as leis de Deus escritas dentro do meu coração e que elas fossem predominantes na minha vida a ponto de elas tomarem conta dos meus sentimentos. Não sei se faz sentido isso, mas eu achei tão, tão bonito e tão interessante essa imagem e fiquei pensando só como que eu faço isso? Como que eu faço as leis de Deus estarem escritas no coração dos meus filhos? Mas daí me veio o pensamento, eu não posso, eu não posso, eu não consigo fazer isso. A, u- a única pessoa que pode sou eu mesma. Eu posso permitir que Deus escreva no meu coração. E o meu filho, a minha filha, ela é a única que pode permitir que Deus escreva no coração dela. Porque esse foi o meu sentimento, assim, na minha ansiedade. Eu pensei, nossa, como que eu faço, né, para as leis de Deus? Claro que eu posso contribuir, eu posso criar um ambiente que Deus é colocado em primeiro lugar, onde os hinos são tocados e o espírito é abundante. E a gente se esforça para viver o evangelho, mesmo que imperfeitamente, né? Eu posso contribuir de certa forma e ensinar os meus filhos, né, no caminho que eles devem seguir, como a gente leu esses dias. Porém, eu não posso, eu não tenho poder sobre isso. O único poder que eu tenho é sobre permitir que Deus faça isso na minha vida e no meu coração. Nossa, enquanto você falava, eu lembrei de algo que nós, como membros da igreja, aqueles que passaram pelo templo e fizeram convênios com Deus, temos a oportunidade de ter gravado nos nossos garmentos É esses verdade. convênios, essa retidão, ah, como um lembrete, né, desses convênios. Um lembrete dessa retidão, um lembrete, ok, eu prometi isso, ok, isso é o que eu vou receber. E eu acho que às vezes passa muito despercebido, pelo menos pra mim, não sei pra outras pessoas, e talvez eu preciso ser mais intencional sobre isso, de aproveitar aquele momento, né, que quando você tá trocando de roupa, você tá ali trocando, tirando seus garments, e lembrar, ok, o que que esse garment significa pra mim? É só uma roupa íntima aqui que eu coloco, né? Ah, qual é o significado disso pra mim?
E aí, aproveitar aquele momento para olhar aquelas marcas que estão ali e lembrar dos convênios. E, claro, eu preciso ir com mais frequência no templo para eu poder lembrar o que cada um daqueles símbolos significa. Como cada um daqueles símbolos é conectado com os convênios que eu fiz. Até para lembrar quais são os convênios que eu fiz no templo, não é mesmo? Ah, mas que, de certa maneira, esse é um presente grandioso de Deus que Ele deu pra gente. O, o, o nosso garment. E se a gente usar ele intencionalmente e buscar relembrar, ah, vai ser uma bênção grande. Me lembrou, a gente tem o sacramento, né? Todos os domingos, uma vez por semana, como um lembrete dos convênios que a gente fez no nosso batismo. E, claro, podemos lembrar dos outros convênios que fizemos. Mas eu acho que eu nunca tinha feito essa conexão, que o garment é um lembrete diário. Eu troco de roupa todos os dias, eu não sei outras pessoas, mas eu troco de roupa todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia, né? Uhum. Ah, então, como eu posso usar esse momento do meu dia como um lembrete? Ah, isso é o que eu prometi, é por isso que eu tô usando Uhum. essas roupas sagradas. E eu me pergunto se um dia a gente não vai precisar desses lembretes, sabe? Se essa é a ideia de a gente conseguir. A gente tem esses lembretes agora, eles estão ali, são físicos, para nos ajudar a lembrar, mas a ideia é que um dia esses lembretes não sejam mais necessários na parte física, sabe? Que a gente Fique gravado tão forte. Uhum. Que a gente viva o evangelho tão intensamente e busque ao Senhor tão intensamente que esses que a gente não vai mais precisar do Garment para nos lembrar, mas sabe? Porque vai estar dentro do meu coração, escrito. Vai ser parte de mim constantemente. Espero. Vamos chegar lá. Um dia. Não tô dizendo que a gente não vai precisar do Garment, tá? Não é. Ah, uma nova doutrina? Não tá profetizando, não, né? Não, não tô. É só. Enfim, espero que você tenha me entendido. Eu entendi, pelo menos. Pronto. Acho que em conexão, uma coisa que me chamou a atenção daí ali no capítulo 9 fala: Eu vos li estas coisas para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com toda a casa de Israel. Ahm, e a importância dos convênios, né? O presidente Nelson, assim que ele foi chamado, a primeira mensagem que ele falou, a importância de permanecer no caminho do convênio. E, e foi um lembrete de novo para mim, que é importante. Eu preciso ensinar meus filhos sobre os convênios. Convênio, convênio, convênio. Ah, meu filho ainda é bem novinho, né? Tem 3 anos. Mas eu posso começar a ensinar sobre o convênio do batismo. Ou se ele vê, né? Ele agora começou na idade, porque em algum momento ele vai perguntar sobre os meus garments, né? Mãe, o que que é isso? Por que que tu usa? Ah, e eu posso lembrar, são por causa dos meus convênios. Um dia você também vai fazer convênios. E usar cada oportunidade que a gente tem para ensinar a, a importância e, e o que é um convênio com Deus. Uhum. Eu gostei muito. Eu, na verdade, tive o mesmo sentimento. A primeira coisa que eu pensei foi ensinar a minha filha sobre os convênios que eu fiz com Deus e os convênios que ela vai fazer com Deus um dia. E também pensei sobre quando fala para que tenhais conhecimento dos convênios sobre a frequência ao templo. A gente já comentou, né? Sobre ir ao templo com mais frequência. Essa semana que passou eu fui e eu fiz iniciatória. E foi tão interessante porque fazia muito tempo que eu não fazia. E eu relembrei de tantas coisas que eu tinha completamente esquecido. E isso faz parte da nossa natureza, né? A gente não tem uma memória perfeita, a gente vai esquecer, então é necessário estar reaprendendo, né? Revisitando e repetindo. Quando eu tava lendo o versículo 18, primeiro que ele é um versículo bonito, de novo, como eu disse antes. Eu não sei, por alguma razão, me tocou profundamente ler o capítulo 9 dessa vez. Fala muito sobre a misericórdia de Deus e as promessas. Mas o versículo 18: Mas eis que os justos, os santos
os santos do Santo de Israel, os que tiverem acreditado no Santo de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Quando fala que os que tiverem suportado as cruzes do mundo, eu lembrei que uma vez eu tinha lido um discurso que falava sobre esse versículo especificamente, do elder Neil A. Maxwell. Ele diz, né, que não sabe com certeza, mas que quando fala sobre as cruzes do mundo, é algo que é imposto a nós pelo mundo, assim como aconteceu a Jesus Cristo, né? A cruz foi imposta a ele, ele teve que carregar uma cruz. E ele fala: talvez haja acusadores e espectadores contra nós, talvez seja um membro da igreja que se veja isolado. E eu fiquei pensando, né, como mulher, mãe, cristã, esposa, quais são algumas das cruzes que eu sinto que estão sendo impostas sobre mim? Que eu sinto que eu tenho que carregar todos os dias. Mas eu fiquei pensando assim, especialmente como mãe cristã, tentando ensinar a palavra de Deus para minha filha, tentando ajudar ela a ter um relacionamento com Deus. Porque eu sinto que às vezes eu tô nadando contra a corrente, né? E essa é uma das cruzes que eu sinto que a gente carrega. É, é ser, é ser o peixinho que tá nadando contra a correnteza. E, e talvez para algumas pessoas seja o fato de, né, de você ser diferente, ou de você, como eu disse agora, ou talvez guardar a palavra de sabedoria. Eu lembro quando eu me batizei e eu fui visitar algumas pessoas queridas. E para elas era a coisa mais assim absurda do mundo que eu não aceitava café, que eu não queria tomar café. E eu lembro de ser uma coisa que para mim era difícil, eu sentia um pouco de vergonha, assim, e as pessoas às vezes se sentiam meio ofendidas, assim, sabe? Tá, mas você não vai aceitar o café que eu fiz pra ti? E era difícil pra mim falar não, né? Não, mas eu vou aceitar um chazinho, se tu fizer um chazinho. Um chazinho de camomila, um chazinho de maçã. Talvez seja guardar a palavra de sabedoria. Eu não sei, mas eu sinto que a gente carrega algumas dessas cruzes, né? Que são difíceis e que são impostas pelo mundo. Talvez para algumas pessoas possa ser ter mais filhos do que as pessoas ao redor e as pessoas acharem isso estranho. A decisão de ter filhos em si pode ser, né? Ahn, não sei. Eu sinto, às vezes, talvez até a parte financeira, né? Quando a gente tá com uma dificuldade financeira, no meu caso, dificuldade de encontrar um emprego, Uhum, ah, de prover para sua família, ou às vezes uma dificuldade de saúde, né? Tem uma doença grave, ou alguém da família morre. uhum. E são coisas que vêm do mundo, assim, não necessariamente que são, Relacionados à igreja. de pessoas, assim, serem contra nossos padrões morais, mas coisas naturais, porque a gente vive num mundo decaído, Uhum, né? O nosso corpo é decaído. Ou às vezes alguns vícios ou alguns maus hábitos que nós adquirimos, aquela dificuldade de largar o celular, né? Às vezes o celular pode se tornar a cruz do mundo para uns, ou às vezes aquela, como você, eu, por exemplo, que afogo minha ansiedade na comida, é a minha cruz do mundo. uhum, Tem muitas cruzes do mundo. Eu achei legal que tu falou sobre a vergonha, né? Que dava vergonha de rejeitar o café. E uhum, ali fala, e uhum. desprezado a sua vergonha. É. Então, não deixar a vergonha tomar conta, né, da nossa atitude. Eu achei muito interessante que tu falou realmente sobre suportar as cruzes do mundo. E o que eu gostei bastante desse versículo é que ele me ajuda a encontrar sentido e esperança para essas cruzes, porque ele fala: quem suportar as cruzes, quem desprezar a vergonha dessas cruzes, herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Dá um sentido assim, ok, esse sofrimento, essa cruz aqui não vai durar para sempre. Assim como Jesus Cristo, ele estava lá carregando a cruz, ele tinha essa perspectiva, ele sabia qual era o objetivo dele.
Ele sabia qual era a missão dele. E por mais difícil que fosse, ele carregou, foi até o fim, foi crucificado, entregou o espírito dele, porque ele sabia de 3 dias depois ele ia ressuscitar. Ele voltaria para a presença do Pai Celestial. Então, acho que às vezes ter esse fim em mente me ajuda a suportar as dificuldades. Me faz, me faz pensar, às vezes, quando eu tô na academia treinando e eu tô, lá, sei lá, correndo, eu faço a meta, ok, de vou correr tanto tempo, ah, tanta distância. E aí, às vezes, dá um desânimo, ai, eu quero desistir, tá muito difícil. Eu penso, não, não, quando chegar esse número eu vou parar. Tem Uhum. um fim, sabe? Mas eu vou continuar, tá difícil, mas eu preciso passar por esse esforço, eu preciso carregar essa cruz do exercício físico, porque no fim a consequência, o resultado vai ser bom. E eu sinto que traz sentido que o sofrimento, essa é a beleza, eu acho, do cristianismo. Existe sentido no sofrimento. Não que a gente busque o sofrimento, né? Mas o sofrimento é parte da de ser humano. E como resultado, nós podemos ser lapidados, nós podemos crescer, e que Deus tem um lugar preparado para aqueles que perseveram, para aqueles que confiam nele e que suportam essas cruzes. E é uma boa mensagem que a gente pode compartilhar com os nossos filhos, né? Tá difícil realmente, né? As crianças estão fazendo bullying com você, ou ah, essa tarefa aqui tá realmente bem difícil, ou tá muito pesado carregar isso, aquilo. Mas sabe de uma coisa? Você é forte, você consegue. Com a Uhum. ajuda de Deus, você consegue. E depois que você passar por isso, você vai estar ainda mais forte, mais preparado. Uhum. Então vamos lá, né? Passar essa coragem, essa confiança em Deus e que existe um resultado positivo no final. Uhum. A primeira escritura que eu memorizei com a Mayara foi: Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. E realmente é somente através de Cristo, da expiação dele e com Cristo que a gente consegue carregar essas cruzes, porque ele carregou a cruz dele sozinho, né? Para que a gente não precisasse carregar as nossas cruzes sozinha. E ele tá conosco, né? Ele vai nos ajudar a carregar a nossa cruz. E ele entende as nossas dores e as nossas dificuldades. Se tem uma pessoa que entende, é ele. Uhum. Porque muitas pessoas, às vezes a gente quer, sei lá, vou compartilhar contigo uma das minhas cruzes e pra ti talvez seja, não consigo simpatizar com esse sentimento, porque pra mim não faz sentido, né? Mas pra Jesus Cristo faz sentido. Todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos, ele consegue entender. Ele E isso ele fala aqui no 21, exatamente o que tu disse. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. Pois eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens como mulheres e crianças que pertencem à família de Adão. É Uhum. exatamente o que tu disse, né? O teu coleguinha não entende, eu não entendo, talvez. Muitas coisas que os nossos filhos passam, provavelmente a gente não entende, até porque a gente vive numa geração diferente. O que eles estão passando, experienciando, é muito diferente do que nós passamos na nossa infância. E nós podemos voltar, às vezes até ler essa escritura. Olha aqui, Uhum. Jesus Cristo entende, ele passou por todas as dores Uhum. que você está passando. E o legal dessa escritura que me chamou a atenção é que Jacó ele especifica, né? Ele fala tanto homens como mulheres e crianças. E eu achei isso tão legal, porque muitas vezes nas escrituras, quando fala homens ou homem, tá se referindo a todos, né? Homens, mulheres e crianças. Mas eu amei essa escritura porque ela é específica e fala crianças e mulheres. Então, é uma escritura muito legal para usar com os nossos filhos, né? Muito bom, não tinha observado isso. Ali no 28 e 29 são os meus versículos favoritos dessa sessão de estudos. E eu vou ler. Ó, quão astuto é o plano do maligno! Ó, a vaidade e a fraqueza e a insensatez dos homens. Quando são instruídos, pensam que são sábios e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado.
supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez e não lhes traz proveito, e eles perecerão. Mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. E eu queria conectar esses versículos, antes de a gente comentar neles, com versículos 42 e 43 desse mesmo capítulo. Fala: E a quem quer que bata, ele abrirá. E os sábios, os instruídos e os ricos, que são orgulhosos de seu conhecimento, de sua sabedoria e de suas riquezas, sim, estes são os que ele despreza. E a menos que se despojem de todas estas coisas e considerem-se insensatos diante de Deus e humilhem-se profundamente, ele não lhes abrirá. As coisas dos sábios e dos prudentes, porém, ser-lhe-ão ocultas para sempre. Sim, aquela felicidade que está preparada para os santos. Eu nunca tinha visto o 42 e o 43 assim conectados com o 28 e 29, mas eu sinto que ele está repetindo assim, né? Em palavras diferentes, essa mesma mensagem. Eu me vejo muitas vezes caindo nisso, achando que porque eu estudei muito, porque eu li muito, porque eu conversei com fulano de tal, eu li ah, esse artigo, eu sei do que eu tô falando. E, e eu sinto que quando eu começo a ir por esse caminho é quando eu me dou mal. Mas assim, às vezes, eu acho legal o que o 29 diz. É bom ser instruído. Deus não tá falando pra gente só ficar ignorante, né? Ou fazer obediência cega. Não, é importante nós sermos instruídos. Contanto que nós demos ouvido aos conselhos de Deus. E eu vejo isso acontecendo às vezes comigo e com muitas pessoas, que às vezes elas depositam tanta confiança no conhecimento próprio, no conhecimento humano, e começam a rejeitar, infelizmente, o conhecimento de Deus. E eu acho que é um outro princípio bem importante para a gente ensinar aos nossos filhos, encorajar eles a aprender, encorajar eles a buscar conhecimento, mas sempre voltar para a fonte de toda a verdade, de toda a retidão, Uhum. que é Jesus Cristo. Eu Eu não sei acho, o que que tu pensa sobre isso, Bianca. eu acho que a gente meio que acaba separando a parte intelectual e a nossa fé. E no manual do Instituto, o presidente Gordon B. Hinckley tem um comentário sobre isso, sobre essa sessão. E fala: o intelecto não é a única fonte de conhecimento. Existe uma promessa feita por inspiração do Altíssimo nessas belas palavras: Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito. Sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. E eu acho que muitas vezes, quando a gente lê as Escrituras e a gente aprende sobre o Espírito Santo, que ele testifica de Deus e de Jesus Cristo, a gente esquece que ele testifica da verdade. E quando a gente está aprendendo, recebendo conhecimento, a gente está aprendendo verdades. Se a gente tiver. Depende, né? Depende. Se a gente está lá buscando no Bol, no UOL, no Terra, uma, uma reportagem com uma fonte meio duvidosa, talvez não, né? Mas daí a gente pode sentir pelo espírito também, né? Quando uma coisa vem de uma fonte duvidosa. Porém, eu acho que às vezes a gente separa, né, o intelectual da fé, mas as duas coisas andam juntas. Todo conhecimento vem de Deus. E a gente pode sim aprender mais sobre física, química, biologia, matemática, seja lá qualquer matéria, pelo Espírito também. A gente pode pedir, Deus pode nos ajudar com essas matérias e com essas coisas que são intelectuais. E eu acho que aí é que tá a desconexão, né? Quando a gente separa e pensa que é só a parte intelectual que importa e esquece da nossa fé, ou esquece que a gente pode utilizar do Espírito e de Deus para nos ajudar a aprender o que a gente precisa aprender. É. E eu acho que é esse é o perigo. Às vezes achar que nós sabemos mais do que Deus. Uhum. Não porque eu estudei, não porque eu li aqui, porque, né? Então, não.
não faz sentido isso que os mandamentos que eles estão falando. Não faz sentido o que falaram na conferência geral, porque, na verdade, vai contra o que eu li aqui. Vai contra o que faz sentido na minha cabeça. Uhum. Uhum. E acho que é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, de Concordo. não achar que nós somos mais inteligentes que o Pai Celestial. E às vezes a gente faz isso, Uhum. assim, meio inocentemente, sem perceber. Sem perceber. Não que eu, assim, eu vou lá e vou dizer, não, eu sou mais inteligente que o Pai Celestial. Não, mas assim, sem perceber, as minhas atitudes demonstram Uhum. esse tipo de pensamento. E, e lembrar, é bom ser instruído quando eu dou ouvidos ao conselho de Deus. E eu acho que para finalizar, tem um versículo que fala em 39, no finalzinho, diz: Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, e ter mente espiritual é vida eterna. E aí me lembrou do discurso do presidente Nelson, de pensar celestial. E aí eu acho que a gente pode trazer em conexão com isso, com esse orgulho, às vezes, que sobe na nossa cabeça, faz a gente achar que sabe mais que Deus. A lembrar, não, deixa eu pensar celestial. E aí, esse pensar celestial se conecta com tantos assuntos, me fez lembrar também sobre o que a gente estava falando das cruzes do mundo, né? Quando a gente pensa celestial, as cruzes do mundo se tornam tão pequenas. Uhum. Quando a gente pensa celestial, a gente não deixa o orgulho tomar conta da gente, fazer com que nós pensemos que nós somos mais inteligentes que o Pai Celestial. Essa perspectiva eterna, ah, é o mente espiritual que vai nos levar à vida eterna. Para encerrar o capítulo 9, uma das coisas que eu gostei tá no versículo 51. Eu vou ler ele. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse. E vinde ao Santo de Israel e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso antes, não exatamente, mas a gente falou sobre não confiar no braço da carne e confiar em Deus. E quando eu li essa escritura, uma das coisas que me veio à mente foi aonde é que eu tenho colocado os meus esforços? Será que tem, porque que fala que, né, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor? Aonde é que eu tô, pro que eu estou me esforçando, sabe? Ahn, será que tem alguma área da minha vida que eu poderia reavaliar os meus esforços? Aonde que eu tô colocando valor? O que que tem valor realmente para mim? Quando nós colocamos Deus, Jesus Cristo em primeiro lugar, todas as outras coisas na nossa vida vão se encaixar, vão entrar no eixo, né? Porque às vezes eu sinto isso, quando eu não tô colocando Deus em primeiro lugar, eu me perco. Eu me sinto meio perdida, assim. E às vezes eu acabo colocando os meus esforços em coisas que realmente não têm valor nenhum e que talvez eu não precisaria estar despendendo tanto naquilo. Mas quando Deus está em primeiro lugar, parece que eu consigo ver mais claramente o que é que realmente importa. E daí eu posso escolher as minhas batalhas, né? Aonde que eu vou realmente empregar as minhas forças, ou com o que eu vou gastar o meu dinheiro, com o que eu não vou gastar o meu dinheiro. Eu achei muito legal porque fala bem específico, né, de dinheiro. E dinheiro é uma coisa que vai fácil. E é muito fácil gastar dinheiro, né, com coisas que não têm valor. Eu me vejo muitas vezes assim, vendo coisas que eu comprei, eu penso, por que que eu comprei isso? Joga fora! Mas ainda dói de jogar fora, né, porque você pagou dinheiro naquilo. Mas é, como você falou, Bianca, sobre a nossa questão de, às vezes, tempo é dinheiro, energia é dinheiro, tudo que demanda de a gente. E às vezes a gente está ali gastando energia em uma coisa que não tem valor. E também porque todo mundo tem só 24 horas por dia. E todos nós temos uma quantidade de energia que a gente consegue gastar, que a gente consegue dedicar às coisas. Então, se eu dedico, e até coisas que são boas,
se nós dedicamos demais, aquilo vai faltar em outras áreas, É verdade. né? Seja aos estudos. Se eu só estudo e eu uso as minhas 24 horas, não, daí eu não durmo, eu não como, eu não passo tempo com a minha família, eu não leio as escrituras. E até às vezes, né, eu não posso passar 24 horas por dia lendo as escrituras. Daí quando que eu vou viver o que eu aprendo? Uhum. Então, ter essa sabedoria de, de usar o nosso dinheiro, ele fala, nem vosso trabalho, para aquilo que não pode satisfazer. Né? Às vezes a gente trabalha, 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 não, porque eu tenho que comprar isso, porque eu tenho que adquirir aquilo, e, e aí a gente compra, a gente adquire e continua sem aquele vazio, sem aquela satisfação, porque realmente essas coisas não satisfazem. E aí ele fala, o que que satisfaz é fartai-vos daquilo que não perece nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Ele está falando sobre isso, vinde ao Santo de Israel. Ah, então, onde é o meu foco, qual é a minha prioridade? Como você falou, né, Bianca? Se colocar Deus como prioridade, todas as outras coisas vão se encaixar no final. Uhum. Ah, e é aquela questão de equilíbrio. No capítulo 10, eu acho que eu tenho uma coisa rapidinho que eu achei muito interessante que eu queria compartilhar. É bem no início e é no versículo 2. E eu vou ler também, porque senão não vai fazer sentido, mas primeiro eu vou dar um contexto. Quando eu li esse versículo, na verdade, eu li esse versículo alguns dias atrás, e foi quando a gente estava estudando o segundo Nef, quando Leí estava dando uma bênção nos filhos dele antes da morte dele. E quando ele dá a bênção aos filhos de Lamã, ele fala que, e se, eu não vou encontrar aqui agora, mas que se eles fossem criados no caminho do Senhor, eles não iriam se desviar. E daí ele fala, mas que, caso vocês não estejam sendo ensinados, a maldição vai recair sobre a cabeça dos seus pais, né? Uhum, E daí, quando eu tava lendo aqueles versículos, eu busquei as referências ali no rodapé e eu li várias escrituras e essa foi uma delas. E quando eu tava lendo, eu pensei que é muito simples, né? Pensar, eu vou criar os meus filhos no caminho do Senhor e eles não vão se desviar, mas a gente sabe que os nossos filhos, eles fazem escolhas por eles mesmos, que eles devem exercer o arbítrio deles. E eles precisam escolher a Deus, e que muitas vezes eles vão fazer escolhas diferentes daquelas que nós criamos eles para fazer, né? uhum, E eu sinto que isso às vezes pesa muito no coração das mães. Já pesa no meu coração. A minha filha tá aqui aprendendo, eu tô aqui ensinando ela, e eu já fico às vezes preocupada pensando no futuro. E eu conheço mães, eu tenho amigas que carregam essa cruz, né? É uma cruz que uhum, é algo doloroso e pesado, né? Pelas escolhas que os filhos fizeram, que talvez sejam diferentes daquilo que elas esperavam ou que elas ensinaram eles a fazer. E eu acho que aquela escritura às vezes pode ser um pouco difícil de ler, né? Porque os pais podem se sentir muito culpados. E essa escritura aqui foi interessante para mim. E talvez eu estou interpretando ela errado, vamos ver. Eu vou ler. Então, é capítulo 10 de 2 Nef, versículo 2. Pois eis que as promessas que obtivemos são promessas segundo a carne. Portanto, como me foi mostrado, muitos de nossos filhos perecerão na carne por causa da incredulidade. Não obstante, Deus terá misericórdia de muitos, e nossos filhos serão resgatados, para que obtenham aquilo que lhes dará o verdadeiro conhecimento de seu Redentor. E eu achei esse versículo tão interessante, porque deixa claro que enquanto a gente está aqui no mundo, essa é a minha interpretação, é isso que eu senti. Talvez outras pessoas interpretem diferente. Mas enquanto a gente está aqui na carne, muitos de nós vamos perecer. E eu fiquei pensando, a gente tá à mercê do homem natural. Tem muitas coisas que a gente não consegue compreender, muitas experiências que a gente não vai ter. E, e eu sinto que muitas vezes essa é uma das razões pela qual a gente perece,
pela qual a gente acaba se desviando do caminho do Senhor, por causa das nossas limitações mortais. E eu achei interessante que aqui disse que eles perecerão na carne por causa da incredulidade, mas que não obstante, Deus terá misericórdia de muitos, e nossos filhos serão resgatados. Aí eu não sei se aqui ele tá querendo dizer que os que não perecerão na carne são resgatados, serão resgatados, os que não, que alguns deles não perecerão e serão resgatados. Mas o sentimento que eu tive foi que o Senhor vai continuar nos dando chances, mesmo depois de a gente ter perecido na carne. E eu não sei se isso faz sentido pra ti, mas foi esse sentimento que eu tive enquanto eu tava lendo, que apesar das dificuldades e talvez de algumas das escolhas mal informadas por falta de conhecimento que a gente vai fazer na carne, os nossos filhos ainda podem ser resgatados. Tive esse mesmo sentimento quando eu estava lendo esse versículo. Me lembrou que a nossa visão, nossa perspectiva é muito limitada Uhum. comparada com a perspectiva e o plano de Deus, né? Quantas vezes Jacó aqui diz, ó, quão grande é o plano de Deus, quão grande é a misericórdia de Deus, quão grande é a sabedoria de Deus. Ele fala diversas vezes, né? Quem sou eu para achar que porque o meu filho não está mais na igreja, né? Agora ele pereceu e esse é o fim, eu não vou poder estar com ele pela eternidade. Quem sou eu para fazer esse julgamento e para fazer esse decreto Uhum. oficial? Eu sou um Zé Ninguém. O plano de Deus é muito maior do que isso. E é claro que Deus, até lá no último dia, ele vai honrar o arbítrio, né? Ele não vai poder forçar a pessoa que não quer estar com ele, na presença dele. Mas o plano dele é muito mais grandioso do que nós conseguimos ver, enxergar. E é claro que a gente acredita que o evangelho é o que vai trazer a maior alegria para qualquer pessoa na Terra. Então, nós não queremos, né, que ninguém abandone aquela árvore, daquele fruto tão delicioso. Mas eu gosto muito dessa palavra resgatados. Uhum. E eu ouvi em um outro lugar e eu gosto muito, me marcou muito quando eu ouvi isso, eu levo pra mim, é que ninguém mais do que Deus está investido na salvação dos meus filhos. Uhum. Eu tô investida, né? Eu sou mãe deles, eu quero que eles sejam salvos, mas mais do que eu tô investida é Deus. Uhum. Ele é o Pai celestial, ele criou o espírito dos meus filhos. Ele é o ser que está mais investido do que qualquer outra pessoa na salvação dos meus filhos. E ele vai fazer tudo, tudo que está no poder dele para poder resgatar, para poder salvar os meus filhos e me dá um pouco de consolo que eu também sou uma, de muitas maneiras eu pereço, né? Não é somente eu tô na igreja, eu tô fora da igreja, não. Tem muita gente que tá dentro da igreja perecendo, e eu sou uma delas muitas vezes, né? Porque eu peco todo dia. Tem muita gente que tá fora da igreja e que não tá perecendo com tanta frequência quanto talvez eu esteja perecendo, né? A nossa perspectiva ou interpretação de perecer, ah, às vezes também é bem limitada. Então, isso me dá muito conforto, muito consolo de que Deus está 100% investido, ele tem uma perspectiva eterna, geral, e ele vai prover experiências, prover tudo que está ao alcance dele, quantas chances forem possíveis, para resgatar todos os filhos dele.